telespectador. Estamos mais uma vez iniciando o nosso programa Interview em Saúde, pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje a nossa entrevistada é a doutora Maria Isabel Carneiro Trave. Ela é graduada pela Faculdade de Medicina de Santo Amaro, São Paulo. Ela tem residência em endocrinologia pelo Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo. Ela tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. É criadora do programa de atenção ao pé diabético quando era coordenadora da endocrinologia do SEM. Ela foi secretária da SBMS em diversas gestões, docente da Faculdade de Medicina Uniderp até dezembro de 2016, é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, da Sociedade Brasileira de Diabetes e da Associação Brasileira para Estudos da Obesidade, além de ser mestre pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com tema em obesidade. Isabel, é um prazer tê-la aqui no nosso programa hoje. E nós vamos falar... Prazer tê-la. E hoje a nossa abordagem será sobre a obesidade. Certo. A obesidade que hoje é uma epidemia mundial, um problema público, né, um problema público de saúde. Sim. Fala um pouquinho para nós o que é a obesidade, o que é como uma pessoa é considerada obesa. Uma pessoa é considerada obesa quando ela tem um excesso de tecido adiposo, né, consequente a um excesso de ingesta ou uma falta de gasto energético. Então essa pessoa vai ter vamos dizer, conceitualmente um excesso de tecido gorduroso. E quais são os parâmetros que são utilizados para você classificar a pessoa ser obesa ou não obesa? Então, um dos parâmetros mais utilizados é o índice de massa corporal. O índice de massa corporal, a gente faz o cálculo dele a partir do peso em quilos, dividido pela altura em metros ao quadrado. Normalmente quem faz esse cálculo é o próprio endocrinologista, o nutricionista? O próprio endocrinologista, né? É um parâmetro muito fácil, sem nenhum custo, muito tranquilo de ser feito, e a gente faz isso no dia a dia, só que ele só dá uma ideia do excesso de peso, né? Então ele não te dá uma ideia, por exemplo, da distribuição gordurosa, que é um parâmetro às vezes de uma, vamos dizer assim, de uma agressividade à saúde maior às vezes até do que o peso. E me diz uma coisa, assim, ter excesso de peso é o mesmo que ter obesidade? Não, a gente conceitua excesso de peso, um índice de massa corporal que vai de 25 até 29,9. Né? A pessoa de peso normal, 18,5 até 24,9. Obesidade é acima de 30 de índice de massa. E aí a gente tem a classificação, antigamente, ou até há pouco tempo, a gente tinha a classificação em três vamos dizer, em três níveis: obesidade tipo 1, tipo 2, tipo 3, né, de acordo com o índice de massa. O tipo 3, entre 35 e 40, né, tipo 2. O tipo 3, acima de 40, né, e atualmente a gente tem o super obeso, que é acima de 50, e o super obeso acima de 60. Ou seja, além da epidemia de obesidade, a gente está tendo um agravamento. A obesidade está se tornando cada vez mais agressiva em termos de peso. Entendi. E assim, existe um termo chamado obesidade abdominal, tem a ver com a tal da medida da cintura abdominal? Isso é um prognóstico? Como que é isso, doutora? Então, essa obesidade abdominal, essa gordura abdominal, ela é extremamente agressiva para a saúde. Por quê? Porque ela produz uma série de citocinas que vão fazer com que a pessoa tenha um estado, na verdade a obesidade é um estado inflamatório crônico, né? Então, além desse estado inflamatório crônico, a pessoa vai ter uma predisposição maior ao que a gente chama de dislipidemia, ou seja, alteração das gorduras do sangue, com maior probabilidade de problemas cardíacos, infarto, hipertensão. Então, a obesidade é uma doença, ela é classificada como doença e ela é uma doença extremamente agressiva, predispõe ao diabetes, à hipertensão, a problemas osteoarticulares, e a obesidade abdominal é ainda mais agressiva. Por isso que eu disse que o índice de massa corporal não dá ideia da distribuição e que a medida da cintura, que também é uma questão extremamente barata e que é feita no consultório, nos dá a ideia de que essa obesidade abdominal. Na mulher, o parâmetro, o índice de corte é 88, então toda mulher que tiver mais de 88 de cintura, ela tem depósito de gordura abdominal, e no homem é utilizado 102, que também, então, é um marcador de depósito de gordura abdominal. E assim, você tem noção da incidência
dessa patologia, porque isso era uma patologia, né? No Brasil. No Brasil, os índices atualmente de excesso de peso está em 57,2. Mais da metade da população. E de obesidade, 20%. Sendo que 2% de obeso mórbido, ou seja, um índice de massa corporal acima de 40. Por que é chamada obesidade mórbida? Porque a obesidade per si, ou só a obesidade, independente da distribuição gordurosa, é um fator de comorbidade. Entendi. E assim, existe uma predisposição genética à obesidade? Você vê famílias de pessoas mais obesas, de gordinhos, né? Sim. Isso é uma realidade? É o principal fator? Então, a questão genética, ela é responsável por 40%. Então, bem importante, da questão, né? Exatamente. Então, eu acho importante que a gente fale sobre isso, para que a gente não diga, olha, obesidade é falta de força de vontade, né? Então, a pessoa não é gorda. Então, tem um livro que falava, só é gordo quem quer. Isso não é verdade, né? Então, existe uma predisposição genética, sim. Claro que o nosso fator ambiental, aqui no caso, sedentarismo, erro alimentar, estresse, claro que fez um boom de obesidade. A epidemia de obesidade diz respeito a esse meio extremamente agressivo e inadequado para as pessoas. Modo de vida também, né? Modo de Se a vida, gente olha, por exemplo, sim. fotos dos anos, eu tinha curiosidade, eu li uma fotografia dos anos 1920, 1930, que você caminhava mais, sim, né? Você olha as fotos antigamente, pessoas magras, né? Longilíneas. Sim. E hoje não, hoje as facilidades do nosso dia a dia, né? Sim. Predispõe também. Predispõe, então, o sedentarismo, a falta de atividade física, o erro alimentar, então, os alimentos que são oferecidos à população e os que são mais baratos são altamente calóricos, de baixo valor nutritivo, então a pessoa imediatamente sente fome porque aquilo não tem valor nutricional e são esses os fatores realmente ambientais, chamados ambientais, que predispõem. Além do estresse, que hoje em dia, né, nós somos submetidos, tudo é muito novo, tudo é muito fluídico, né? Então o ser humano ele está sempre em estresse. Então o fator estresse realmente predispõe. Esse estresse no sentido de gerar ansiedade, gerar uma vontade maior de comer, exatamente. Entendi. E tem a questão que a gente chama de hedônica, né? Não é só esse mecanismo, vamos dizer, hipotalâmico, que é o genético de controle da obesidade. Existe o apelo visual, né? Então a questão da televisão com propaganda de alimentos muito bonitos, chocolate, enfim. Então as pessoas acabam comendo com os olhos, na verdade, né? Que é a questão hedônica, a questão do prazer de comer, enfim. Tem a questão cultural também, né? Aqui, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, as pessoas gostam muito de churrasco, muito de mandioca. Então são alimentos calóricos, né? Então a questão cultural também tem a ver, tanto que o índice de obesidade no Mato Grosso do Sul é tão ou mais elevado que no Brasil. Acho que ele só perde, na verdade, ele só perde para o Rio Grande do Sul. Então tem a questão também, né, cultural, enfim, dos costumes, né? E é verdade que a mulher tem mais tendência à obesidade do que o homem? Sem dúvida. É? Sim, porque a mulher tem as gestações, né? Então a questão das gestações, a cada gestação, normalmente a mulher fica com 5, 6 quilos acima do seu peso original, com dificuldades de voltar. Né? Então, a partir também do climatério, a dificuldade ainda é maior. Então, as mulheres têm as questões hormonais, a gestação, como fatores realmente que predispõem a uma obesidade ainda maior. Entendo. E o tratamento, doutora? Como é feito o tratamento da obesidade? Então, o princípio básico, né, seria mudanças de hábitos de vida. Então, uma vida mais saudável, com mais atividade física, uma alimentação menos calórica, mas isso é bastante difícil da gente conseguir. Isso tem que ser contextualizado à realidade do paciente, né? Hoje em dia existe uma série de dietas de moda, que depois a gente pode até conversar, mas normalmente há necessidade do auxílio medicamentoso. Então, pela ABESO, né, que é a Associação de Estudos da Obesidade no Brasil, o índice de massa corporal indicado para que se inicie a medicação é acima de 30, então realmente o obeso. O sobrepeso só se ele tiver comorbidade, ou seja, só se ele for portador de gordura abdominal, com hipertensão, aí sim, já se usa medicação. Então a gente pode falar assim, que num primeiro momento, até ter o índice de massa, então até 30, a senhora indica geralmente dieta e exercício. Pronto.
Seria basicamente isso. A partir daí, aí a medicação. E essa dieta, assim, normalmente a senhora já faz orientação no consultório, nos ambulatórios, ou só sempre manda para uma nutricionista fazer esse tipo de situação Então, de orientação? Inicialmente a gente já faz a orientação. Certo. E claro que o apoio da nutricionista é muito importante. Ela vai fazer todo um trabalho de sugestão de cardápio. Isso realmente motiva o paciente. E assim, né? é interessante porque eu fiquei encantada com a questão nutricional há muitos anos atrás, porque eu fiz uma dieta acompanhada por um nutricionista, certinho, e eu perdi mais de 10 quilos na época. Comia tudo que eu já comia, só que de uma forma diferente, né? As combinações são diferentes, verdura 1, verdura 2, o preparo é diferente. Então foi muito interessante, fiquei encantada com a parte nutricional. E realmente a coisa funciona. Funciona. Só tem que ser disciplinado, né? Exatamente. Disciplinado. Não, Tentações, neca. Não. Tanto que eu sempre digo para os pacientes, sem mudança de hábito alimentar e atividade física, a medicação não vai funcionar. A medicação é um coadjuvante que a gente usa quando a pessoa já está muito longe do seu objetivo. E nessa medicação, né, Isabel, você me corrija se eu estiver errada, boa parte dessas são medicações controladas. São medicações controladas, só podem ser prescritas e acompanhadas pelo médico. E isso é importante a gente salientar, que o médico tem que indicar, porque eu não preciso te falar que assim, existe uma solicitação muito grande por parte dos pacientes que querem perder peso rapidamente para qualquer um. Né? Olha, eu sou neuropediatra, não tenho nada que ver com endocrinologia. Até para mim, me solicitam medicação para poder emagrecer. E isso é muito complicado. Né? Então assim, não banalizar a indicação. Não banalizar. Né? Então, de preferência, o médico até é especialista, porque ele usa isso no dia a dia. Então, essa experiência com a medicação, com a resposta do paciente, isso é muito importante, né, Maria José? E vamos falar um pouquinho dessas dietas de moda, né? Que a gente escuta um monte de dieta. A gente pega assim, Contigo, etc. E olha lá, cada hora uma dieta nova. O que é dieta low carb, dieta da proteína, vegano, que mais que eu levantei? Dieta do Mediterrâneo, jejum intermitente. Isso funciona? Olha, habitualmente não funciona. Por quê? São propostas muito diferentes da rotina do paciente. Então, assim, não adianta tu fazer. Elas até funcionam a curto prazo para perda de peso, né? Que seja o jejum intermitente, são 16 horas de jejum, então a pessoa, na verdade, vai fazer 2 refeições por dia. Mas isso não é sustentável. Então, tudo que não é sustentável, ele vai te dar um resultado imediato, de curto prazo, mas de longo prazo existe a recuperação do peso, que a gente chama efeito ioiô, né? Sanfona, efeito sanfona e tal. Por quê? Tu tens que adequar a pessoa, a sua vida, a sua rotina, otimizando aquilo que você disse. Eu fiz uma dieta que eu não mudei quase nada. Exatamente, mas a maneira de preparo, as quantidades, né? Então, as combinações, né? Os intervalos. Então, na verdade, isso é sustentável. Né? Mas tu sair muito da tua rotina vai fazer com que tu volte depois a ter o mesmo erro alimentar. E vamos falar um pouquinho sobre um tema um pouquinho polêmico, que a gente tem visto cada vez mais o tratamento da obesidade com as cirurgias bariátricas, né? De redução de estômago, seja por vídeo, seja aberto. E mais, eu vejo às vezes indicações, assim, um pouquinho exageradas do meu ponto de vista, não sou endocrinologista, mas eu vejo amigos, mais de pacientes, até engordarem mais para ter o índice da indicação para poder fazer a cirurgia. Quer dizer, o tratamento, em vez do esforço, é mais agressivo. Eu pelo menos vejo assim. Qual que é a sua opinião, Isabel? Não, sem dúvida. Né? A cirurgia bariátrica, ela é um procedimento invasivo. Ela vai realmente comprometer um órgão, que é o estômago, né, saudável, ele vai ficar com problemas, inclusive, de absorção de vitamina D, de ferro. Então, esse paciente, ele vai emagrecer? Ele vai emagrecer, né? Mas ele vai ter problemas de deficiência, ele vai ficar com uma desnutrição. Ele vai ficar magro, mas ele vai ficar desnutrido, com necessidade de acompanhamento médico para sempre, né? Agora sim, existe uma indicação? Existe. Então, por exemplo, hoje em dia nós temos o super obeso, né? Tem crianças que não andam. Né? No Hospital das Clínicas tem casos de crianças que não conseguem andar, tamanha agressividade da obesidade. Então são casos extremos. Então realmente a cirurgia bariátrica, ela tem indicação. Né? Então índice de massa corporal acima de 40
está indicado, ou entre 35 e 40 com comorbidades. Ok. Então, no diabetes, por exemplo, ele reverte o diabetes. Né? Então, assim, ela tem indicação, mas ela tem que ser indicada através da análise cuidadosa de todas as comorbidades que acompanham aquele paciente. Né? Ou então, aquele paciente que não consegue emagrecer com medicação, que é resistente, que não responde, né? E que tem aquela obesidade que já começa a aparecer hipertensão, já começa a aparecer o diabetes, aí sim. Mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Para não banalizar. Ele é um procedimento excelente, só que tem que ser muito bem indicado. E saber também que não é só fazer a cirurgia. Não. A cirurgia também tem um segmento que eles passam a ter uma quantidade muito... exigir uma quantidade muito pequena de alimentos. Tem contraindicações. Então, o paciente alcoolista é contraindicado. O paciente que tem problemas mentais, problemas psiquiátricos, é totalmente contraindicado. Né? Então tem contraindicações realmente, né? Então todos esses critérios, na verdade, o cirurgião bariátrico, ele tem uma equipe que avalia esse paciente. Antes da cirurgia. Antes da cirurgia. Entendi. Exatamente. Olha, mas foi super esclarecedora a sua palestra, adorei. Muito obrigada, Isabel. Vamos nos encontrar outras vezes. Se Deus quiser. Obrigada. Se Deus quiser, e foi um prazer. Obrigada. Eu gostaria de agradecer o convite. E é sempre muito bom a gente trabalhar com educação e saúde. Obrigada, sempre. Maria José. Obrigada. E você, espectador, se você tiver a sugestão de algum tema que queira ouvir do nosso entrevistado, por favor, mande o seu e-mail para amms@eventostv.net. Obrigada.